Muito bom dia a todos, colegas, amigos, queridos. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Tadeu Buonicore. Eu tenho a grande honra de estar à frente desse projeto junto com o Vinícius, uma espécie de vice-coordenador, como eu digo, e gostaria de agradecer profundamente a presença de todos. Nós estamos muito felizes, estamos muito alegres com o engajamento de todos vocês no projeto. Hoje a gente está dando andamento já ao nosso segundo encontro. Então, gostaria de agradecer especialmente ao Guilherme Lucchesi, que se propôs a debater com a gente a sua tese de doutorado, a tese defendida pela UFPR, defendida em 2017, sob orientação da professora Clara Roman Borges. O Guilherme Lucchesi, que é professor da Universidade Federal do Paraná. Gostaria de agradecer também os debatedores, que são estudiosos específicos da área também, específicos, fizeram teses também que guardam relação com a cegueira deliberada no direito penal. Então, eu gostaria de agradecer a presença do Guilherme Seolim, que é doutor pela PUC, tese defendida em 2020, cegueira deliberada no direito penal brasileiro, contribuição para a sua compreensão dogmática com base no direito comparado. Portanto, confeccionou uma tese também diretamente ligada ao tema da exposição do Guilherme Lucchesi. Da mesma maneira, nós gostaríamos de agradecer também a disponibilidade para ser debatedor do Eduardo Viana, professor da Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual de Santa Cruz também, com a tese defendida em 2017, dolo como inferência, uma contribuição para o dolo sem vontade. Então, também está nesse espaço de discussão que envolve a teoria do crime, dolo, cegueira deliberada, e creio que a gente vai ter um debate muito frutífero. Eu vou passar a palavra ao Vinícius, agradecendo também todos que estão ao vivo com a gente agora, presenças ilustres de queridos amigos e colegas, e passo a palavra para o Vinícius, então, ele vai fazer algumas menções relativas à última reunião sobre a votação dos enunciados da tese que foi debatida na primeira reunião, que foi a tese do Vinícius. Então, por favor, eu passo a palavra ao Vinícius Vasconcelos. Bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês, agradeço a presença de todos por esse debate que vai ser tão interessante, então não quero tomar muito tempo, só para fazer um breve relatório sobre o que foi feito na última reunião. Após cada encontro, e o último foi sobre a minha tese, a gente vai fazer um relatório com as questões e as respostas, tendo em vista que o tempo às vezes é um pouco apertado, então a gente transcreve as perguntas que são feitas, manda para o apresentador ou para o apresentador, e apresentador e a apresentadora respondem às questões. Então, isso está disponível no site do seminário, e também depois a gente fez a votação dos enunciados. Quem votou ficou registrado, a gente teve 20 votos, e os dois enunciados mais votados foram o número 2, que tratava do conteúdo do direito ao recurso, e o número 3, que tratava da proposta de reforma procedimental para o julgamento em segundo grau. Isso aqui também está disponível no site. Se vocês entrarem lá no site, no repositório, a gente coloca o relatório do debate e o resultado da votação junto com a gravação do vídeo no YouTube. Além disso, já fica o convite para o próximo encontro, que já está agendado com a Raquel, vai ser a tese dela no dia 21 de agosto, às 9 horas. Os debatedores vão ser a Carolina Costa Ferreira e o Ademar Borges, como membro ad hoc. Os dois fizeram teses relacionadas com o tema de controle de constitucionalidade em direito penal. O formulário de tese da Raquel já está disponível no site também, com os enunciados para quem quiser já ir lendo e aprofundando os textos, o debate. E o livro da Raquel também está disponível com desconto de 50% no site da Lumen Juris. Vale a pena para quem quiser comprar para ler a tese inteira. Então, basicamente, de questões preliminares era isso. Eu passo a palavra para o Guilherme Lucchesi para iniciar o debate, para iniciar a apresentação dele sobre a tese. Muito obrigado, Guilherme.
Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui no Zoom e também no YouTube. Queria iniciar cumprimentando o Vinícius Vasconcelos e o Bruno Bonicori, a quem eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que me é muito caro, que é o tema da cegueira deliberada. Cumprimentar os meus dois debatedores do dia, né? Promete ser um debate bastante profícuo, porque são dois profundos conhecedores não só da cegueira deliberada, como do dolo no direito penal brasileiro, é o professor Guilherme Seulin e o professor Eduardo Viana, autor dos mais importantes livros sobre dolo hoje no Brasil. Cumprimentar a todos que estou vendo aqui, e eu não quero cometer nenhuma gafe, então eu vou me abster de cumprimentá-los nominalmente, um por um, sou pena de eu esquecer alguma pessoa importante, mas sintam-se todos devidamente cumprimentados e abraçados. Como aqueles que já tiveram a oportunidade de ler a ficha que foi submetida aqui para o debate, o objeto da cegueira deliberada foi estudado por mim na minha tese de doutorado. É um projeto de pesquisa que se iniciou no ano de 2013. Então, ainda se tratava de uma questão um tanto incipiente na jurisprudência brasileira. Era logo após o julgamento da ação penal 470 de Minas Gerais, no STF, o famoso caso do mensalão, e eram poucas as decisões que havia no Brasil naquela época. Somente após o caso do mensalão, e principalmente durante o desenvolvimento da tese, com o desenvolvimento da Operação Lava Jato, que começa realmente a se reproduzir no Brasil uma jurisprudência sobre cegueira deliberada. Durante a minha pesquisa de doutorado, foram 65 decisões levantadas entre os anos de 2007 e 2016, que foi quando eu encerrei a minha pesquisa empírica, mas discutindo já com vários outros colegas que pesquisam o tema, não só o Seulin, que estudou recentemente no seu doutorado, como outros pesquisadores. Hoje nós já passamos de 1 milhar de decisões no Brasil sobre cegueira deliberada. Não apenas nos tribunais estaduais, e eu cito aqui o Tribunal do Paraná, onde eu milito, que há realmente uma série de decisões a esse respeito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também possui uma jurisprudência bastante vasta, mas é preciso destacar, acima de tudo, a 4ª região da Justiça Federal, onde somente lá nós temos mais de 900 julgados que, de algum modo, aplicam a teoria da cegueira deliberada, mostrando que hoje ela está, de algum modo, no cerne, né, das discussões a respeito de imputação penal dolosa no Brasil. E a minha pesquisa iniciou justamente a partir daí. Como não havia uma definição e como não havia nenhum desenvolvimento teórico, acadêmico a respeito de cegueira deliberada, eu tive que iniciar recorrendo primeiro àquilo que a jurisprudência dizia ser cegueira deliberada. O primeiro caso, que acredito seja conhecido por muitos, que é o caso do assalto à sede do Banco Central em Fortaleza, foi uma decisão com diversas falhas, que eu aponto nos meus escritos, uma fundamentação que infelizmente, ela não se mostra adequada para uma condenação a título de dolo, tanto é que ela foi posteriormente reformada pelo Tribunal Regional do Recife, entendendo que o que foi feito ali equivale à responsabilidade penal objetiva, mas, de algum modo, essa sentença da Vara Federal de Fortaleza acabou trazendo a cegueira deliberada para o debate. Até então, era apenas um tema de um artigo bastante citado, mas pouco lido, do então juiz federal, Dr. Sérgio Fernando Moro, que defende que o tipo penal de lavagem de dinheiro no Brasil necessitava da lavagem de dinheiro como uma solução que os americanos tinham dado para o problema do autoconhecimento provocado, para o desconhecimento autoprovocado. E, a partir daí, essa decisão do Banco Central, seguida principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, dos votos em plenário do ministro Celso de Mello e o voto lavrado pela ministra Rosa Weber, acabam trazendo realmente essa discussão e colocando
o fato como algo que poderia, de fato, ser acolhido pelos demais tribunais. Então, tratando-se a cegueira deliberada de um desenvolvimento jurisprudencial em que a jurisprudência, de fato, possui um protagonismo no seu desenvolvimento, eu precisei primeiro olhar esses julgados para tentar extrair o que a jurisprudência brasileira entendia por cegueira deliberada. E, naquele momento, estamos falando aqui ainda do ano de 2016, no início do ano de 2017, não havia tantos julgados assim, e encontrei, apesar das divergências, alguma diretriz no voto da ministra Rosa Weber na Ação Penal 470, em que lá ela estabelecia 3 requisitos necessários para a configuração da cegueira deliberada. Primeiro, seria necessário que o autor, o imputado, tivesse ciência da elevada probabilidade de que ele estaria lidando com bens, direitos ou valores provenientes de alguma infração penal. Em um segundo momento, haveria um requisito de indiferença, como uma atitude interna do sujeito frente àquela ciência de elevada probabilidade da origem delituosa que ele tinha. E, além disso, um terceiro requisito, como um modo de colocar esse desconhecimento como algo autoprovocado, que seria a possibilidade de o sujeito confirmar ou infirmar a sua suspeita a respeito da origem delituosa dos bens e uma decisão por permanecer-se inconsciente. Então, isso se reproduz para várias outras decisões. Essa mesma fundamentação, de algum modo, ela é replicada em um precedente bastante importante de 2013, do TRF da 4ª Região, de lavra também do Dr. Sérgio Moro, quando ele estava convocado como juiz federal substituto em 2º grau, que a época em que eu encerrei a pesquisa empírica para a tese era a decisão mais citada no âmbito do TRF, reproduzida por diversas outras decisões. E a partir daí, vendo que muitas decisões apontavam essa teoria como tendo origem nos Estados Unidos, sendo uma importação, um transplante jurídico feito quase que sem qualquer verificação de compatibilidade, reputei importante estudar a cegueira deliberada em seu contexto de origem, para verificar qual era a função que a chamada willful blindness desempenhava lá na sua origem, para, em um último momento, analisar qual seria a compatibilidade dessa lógica com o dolo eventual. O que pude perceber, analisando o sistema jurídico penal americano, para além de todas as dificuldades de se estudar um sistema tão complexo e tão diverso quanto os Estados Unidos, em que os 50 estados têm competência legislativa em matéria penal e processual penal, cada um com suas próprias regras de imputação, abstraindo um pouco a realidade regional de cada estado, indo para a análise do Model Penal Code, de um código penal uniforme que foi desenvolvido como uma inspiração para a reforma das legislações estaduais na década de 60 nos Estados Unidos, percebe-se que lá a maneira de imputação subjetiva é outra. Eles não trabalham com categorias, com conceitos de origem dogmática como nós, desconhecem a figura do dolo, o dolo direto, eventual, culpa, e eles trabalham, na verdade, com standards de definição do que poderia ser atribuído a título subjetivo. E, na verdade, o que se coloca lá é qual deve ser a demonstração feita por parte da acusação para que uma decisão condenatória possa ser proferida. Então, há um standard subjetivo de purpose, ou propósito, que exige, de fato, uma demonstração de um propósito, uma atuação propositada por parte do agente. Haveria outros estándares inferiores, como o recklessness, que se coloca aí como uma demonstração de que o sujeito ele viola um padrão de conduta que deveria ser exigida de uma pessoa modelo, negligence, a quebra de um padrão de conduta que seria exigida de uma pessoa média, e o que surge como de maior relevância no âmbito da discussão da cegueira deliberada, que é o standard de knowledge,
ou conhecimento, que exige uma demonstração de que o sujeito tinha conhecimento da natureza da conduta que ele estava desempenhando ou da existência de eventuais elementos objetivos exigidos para a configuração do crime. O que o Código Penal Modelo coloca é que lá, quando a legislação penal exige uma demonstração de knowledge, esse standard ele será preenchido quando a acusação demonstrar que ele tinha ciência da elevada probabilidade da existência daquele elemento ou daquela dada circunstância sobre a qual se exigia o conhecimento do autor. Isso faz com que, em diversos casos, a partir de uma jurisprudência que se inicia mais propriamente a partir da década de 70, no caso United States versus Juul, julgado pelo nono Circuito Federal em 76, é que em casos em que o agente, o autor, o imputado, ele não tenha conhecimento pleno da circunstância e essa ausência de conhecimento for atribuída a uma decisão consciente do autor em permanecer inconsciente a respeito dos fatos, como uma forma de poder negar depois conhecimento a fim de mitigar a sua própria responsabilidade penal, isso lá poderia ser equiparado ao conhecimento. E com isso estaria preenchido a carga probatória atribuída à acusação. Então, o que se percebe é que nos Estados Unidos existe uma vinculação diferente com o princípio de reserva legal como nós temos aqui, né? Para eles lá é muito mais uma preocupação com anterioridade do que propriamente com a definição estrita e certa de tipos penais, o que permite que, em alguns casos, partindo-se de uma jurisprudência permissiva, possa-se eventualmente alargar conceitos, coisa que nós não podemos fazer aqui. E que lá o elemento knowledge ele pode ser inferido a partir de uma demonstração de willful blindness. E, enquanto isso, a nossa jurisprudência no Brasil passa a defender que aquilo que nós estamos definindo como cegueira deliberada é equivalente à dolo eventual. E o grande problema é que, enquanto as decisões brasileiras estão colocando dentro do seu conceito, sua definição, por assim dizer, de cegueira deliberada, nos Estados Unidos, esse elemento em diferença ele não está presente em lugar algum. Parece ser uma construção artificial a partir de uma compreensão com todo o devido respeito um pouco antiquada, um pouco demodê do que deveria ser dolo, né, a partir de uma visão de teorias volitivas fundadas, né, na teoria do consentimento ou numa teoria de indiferença, remetendo-se aqui aos escritos já bastante antigos do ministro Nelson Hungria, e coloca-se a indiferença como um elemento, como se, trazendo uma ideia de diferença, isso automaticamente já configurasse dolo eventual. E o que se percebe é que, primeiro, e acho que esse é o ponto que nós podemos trazer para o debate, nós não precisamos de uma teoria da cegueira deliberada no Brasil, porque nós já temos uma definição legal do que, pelo menos, quais seriam os limites de dolo. O artigo 18 do Código Penal, somado ao artigo 20, já colocaria para nós quais seriam os componentes, os elementos mínimos do que se deve considerar dolo, ainda que isso não preclua qualquer espécie de atividade interpretativa ou até mesmo propositiva do jurista. E, ao que parece, em grande medida, essas decisões que aplicam cegueira deliberada, na verdade, por não conseguirem alcançar uma imputação dolosa, buscam o amparo dessa teoria para, de algum modo, resolver dificuldades na imputação dolosa. E isso pode acabar, de um lado, invadindo o âmbito da responsabilidade culposa, tratando como dolosas condutas que, em verdade, deveriam ser consideradas culposas, e, em outra medida,
que acredito seja o principal ponto que ainda possa ser desenvolvido no âmbito dessa temática, um recurso frequente à cegueira deliberada como forma de se afastar de plano qualquer espécie de alegação de desconhecimento por parte do imputado. O imputado alega desconhecer os fatos e essa alegação é afastada pelo julgador, dizendo que ainda que ele desconhecesse, o desconhecimento traria consigo a imputação dolosa a título de cegueira deliberada. E com isso você acaba suplantando uma atividade probatória que deveria estar sendo feita pelo órgão da acusação, transferindo para a defesa o ônus de demonstrar a um que não conhecia de fato as circunstâncias das suas condutas e a dois, que o desconhecimento foi uma situação de fato e não algo autoprovocado pelo sujeito. Penso que, em linhas gerais, pelo tempo que foi estabelecido, essas sejam as principais considerações introdutórias que eu teria a fazer a respeito da tese. A principal conclusão é de que a cegueira deliberada é desnecessária para o nosso ordenamento jurídico, na medida em que nós já temos categorias próprias para lidarmos e qualquer espécie de aporte que a teoria da cegueira deliberada teria a cumprir aqui seria tão somente para alargar o conceito de dolo para além dos seus limites, considerando que o conhecimento acaba sendo o elemento central, pois qualquer defeito cognitivo, de acordo com o artigo 20, exclui a responsabilidade penal dolosa por erro de tipo. Mas me coloco aqui à disposição para o debate. Perfeito. Guilherme, muito obrigado. Passo, então, para o primeiro debatedor. Acho que primeiro o seu Olim, depois o Eduardo Viana, pode ser? Perfeito. Então, Guilherme Seolim, que defendeu a tese de doutorado na PUC do Rio Grande do Sul recentemente sobre o tema, te passo a palavra para iniciar os debates. Obrigado. Em primeiro lugar, perdão pelo áudio, ele está um pouquinho ruim, mas acredito que todos possam me ouvir. Eu não tenho como corrigir isso nesse momento, mas será corrigido para próximas oportunidades, eu garanto. Bom, em primeiro lugar, agradeço imensamente ao convite. Bruno, Vinícius, muito obrigado. Parabéns também pelo projeto. A iniciativa do seminário, ela é fundamental. Tendo em mente que a função do jurista e também da dogmática é oferecer razões que possam ou convencer ou então, quando necessário, constranger o julgador dos casos práticos, a produção de conhecimento nesse diálogo que é feito entre os principais pesquisadores ou entre pesquisadores da temática é essencial para produzir pesquisas de ponta e que a academia se organize em torno de certos temas, para que faça propostas concretas em que a gente possa conversar entre todas as pessoas que estão pesquisando esses mesmos temas. Isso é fundamental, isso tem um impacto enorme, presta um serviço enorme ao direito penal brasileiro como um todo. Então, parabéns por isso, parabéns pela proposta. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer também e parabenizar ao Lucchesi pela obra, pela disponibilidade de apresentar aqui para a gente. Lucchesi, se em algum momento da minha trajetória acadêmica eu decidi pesquisar sobre cegueira deliberada e cheguei a algumas perspectivas distintas das que tu defende, é porque o caminho estava muito bem trilhado já pela tua obra. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que se debruça sobre o tema tem esse mesmo sentimento que eu estou expressando agora. Eu já tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente. A tua obra é um marco e ela é referência obrigatória sobre o tema no Brasil. Ela colocou ordem, no primeiro momento, em um movimento da jurisprudência que vinha sem qualquer fundamento racional e sem qualquer organicidade. Então, a tua obra é realmente um marco de estudo sobre o tema e ela tem que ser entendida assim. Então, parabéns e obrigado por isso. Em segundo lugar, agradeço também a presença do Eduardo Viana. Me alegra muito a presença dele aqui. Há pouco tempo ele estava me avaliando na banca de doutorado, ou seja, para mim é uma alegria dividir essa mesa virtual agora contigo, Eduardo. Então, estou ansioso para ouvir também as tuas considerações. E, por último, saúdo a todos que estão nos vendo, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube. Bom, passo então às considerações. Eu vou usar aqui uma colinha porque eu vou te citar em alguns momentos, tá, Guilherme? Eu não quero fazer mau uso da tua palavra, não quero te citar por cima. Bom,
Na primeira parte da tese, como você mesmo comentou há pouco tempo, você define a cegueira deliberada como casos em que o autor, cumulativamente, tem ciência da elevada probabilidade da existência de uma circunstância elementar do crime, mantiver-se indiferente quanto a tal ciência e também evitar aprofundar o seu conhecimento acerca dessa circunstância. Você derivou essa definição da análise de 65 julgados e, em especial, do voto da ministra Rosa Weber, na ação penal 470, o caso Mensalão, e também de um voto do ex-ministro Sérgio Moro, enquanto juiz substituto no TRF4, que foi um caso paradigmático e que iniciou a corrente de decisões no TRF4. Certo? Então, dessas duas decisões paradigmáticas sobre a matéria, você retira essa definição da cegueira deliberada. Acontece que, curiosamente, hoje, se nós fizermos uma pesquisa pelos termos cegueira deliberada só no TRF4, nós encontramos exatamente 1000 registros. Ou seja, nós batemos o milhar só no TRF4. Em uma análise de sobrevoo dessa grande massa de decisões, a gente pode ver que, por mais que os votos da ministra Rosa Weber e do ex-ministro Sérgio Moro sejam constantemente citados, ou seja, eles ainda são um pilar central da teoria no Brasil, ao aplicar a teoria da cegueira deliberada a diferentes casos, a jurisprudência acabou criando mutações. Ou seja, foram se criando divergências e novos padrões de julgamento acerca da teoria da cegueira deliberada. Por exemplo, no STJ e também em várias decisões do TRF4, a teoria é utilizada como uma teoria probatória, no sentido de provar que o réu fingira desconhecimento. Ou seja, ela cria requisitos de provas indiciárias de que o réu conhecia o que fazia e que a sua alegação de erro de tipo é inverídica. Logo, ela não busca modificar o conceito de dolo para mais ou para menos, ela simplesmente quer provar um dos seus elementos. Então, é uma teoria probatória, resolve problemas de prova. Já por outro lado, outros critérios também são elencados em outras decisões, como motivar-se a eximir-se de responsabilidade penal. É um critério adicionado que muitas vezes substitui ou entra cumulativamente aos critérios elencados na tua definição, que decorre daqueles dois votos. Outras decisões ainda adicionam critérios como criar barreiras para impedir a obtenção do conhecimento. Outras decisões ainda vão mais longe e falam em dever de saber ou dever de informar-se. Outras ainda vão ainda mais longe e afirmam que, caso o desconhecimento decorra de negligência grosseira, indiferença, descaso ou desinteresse injustificados, deveria, então, esse desconhecimento ser punido a título de dolo, pois tão grave quanto, normativamente equivalente. Bom, esse sobrevoo dessa massa de decisões faz com que a gente perceba que não existe mais uma teoria da cegueira deliberada, mas várias, e respondem a diferentes problemas, a problemas de prova, a problemas de tipo objetivo, muitas vezes ela é remetida na questão da omissão, na posição de garantia, e também a problemas de tipo subjetivo. Com esse caminho da jurisprudência em mente, eu gostaria de te perguntar o seguinte: considerando esse percurso jurisprudencial, a sua definição da teoria como defendida na tese pode ainda ser vista como representativa da matéria? Em que medida essas mudanças na jurisprudência podem abrir novas pautas para a pesquisa científica? Bom, passo então ao segundo ponto que eu gostaria de observar. Um dos seus argumentos na tese é a de ausência de lacuna de punibilidade a ser colmatada pela teoria da cegueira deliberada. Ou seja, ela não traria, não haveria merecimento ou necessidade de pena que justificasse o seu recurso. Bom, existe um caso que eu gostaria de comentar contigo que é muito interessante, um caso bastante famoso no direito penal inglês. Ele é comentado com maestria no artigo da Hurney de 2000, nas STV, eu acho, que é sobre erros de tipo absurdos, que é um caso de estupro em que o autor do delito absurdamente representa erroneamente a existência do consentimento da vítima quando ele não existe. Por mais que a vítima não exista, o autor do delito não chega a representar que a vítima não está consentindo. Ele representa erroneamente que ela consente. Qualquer sujeito razoável, racional, utilizando os sistemas tradicionais de doutrina, na situação do autor, perceberia
a ausência do consentimento, mas o autor individual, na sua concretude, não percebe. Isso é determinado no caso, e são vários casos de direito penal inglês, os jurados geralmente são responsáveis pelo estabelecimento dos fatos, dizem, ele não sabia, ele não representou. Nesse sentido, se nós levarmos a máxima a sério de que qualquer comportamento doloso tem que ter, no mínimo, conhecimento de todos os elementos do tipo, aqui não haveria dolo, pois há erro sobre o elemento da ausência de consentimento. Considerando também que não há estupro culposo, esse caso já estaria impune, e uma vítima estuprada não teria sua resposta dada pelo sistema de justiça penal. Não seria declarado que o ato cometido por aquele agente é um ilícito penal. É um ato atípico. A Vânia argumenta nesse artigo que deve ser feito, então, uma abertura de exceção a essa exigência de conhecimento para o dolo em todos os casos. A proposta que ela faz, e que ela também retoma recentemente no artigo 2019, e também tem outros autores italianos que falam, é de inserir entre dolo e culpa uma terceira categoria intermediária para esse tipo de casos, que é muito próxima da recklessness americana, ou então a Cunningham recklessness do direito penal inglês. Essa proposta, então, ela viria para resolver casos como esse. Eu te pergunto, então, você mantém a posição de que inexiste lacuna de punibilidade a ser resolvida pela teoria? E qual é a sua opinião sobre essa proposta de tripartição das categorias de responsabilidade subjetiva, como esses autores defendem? Gostaria de perguntar também, por último, sobre ações práticas, sobre a função do jurista nesse mundo entre livros e tribunais. Dado que um livro como o teu, que é muito detalhado, tem uma pesquisa abrangente, demonstra com clareza os graves erros cometidos pelos tribunais na aplicação da teoria da cegueira deliberada, não foi capaz de refrear o uso da teoria, que cresceu exponencialmente e hoje só num TRF bate 1 milhar. O que fazer? O que deve o jurista fazer nesse ponto? Ou seja, como convencer ou constranger o julgador a deixar de aplicar teorias sabidamente equivocadas? Bom, sobre os enunciados, então. Eu concordo com o enunciado 1, acho que ele está muito bem. O enunciado 2, eu não posso concordar, é porque eu acho que ele tem pouca clareza. Eu acho que tem uma confusão entre teoria do consentimento e teoria da indiferença. Porque, do fato do Código Brasileiro não adotar a teoria do consentimento, não se pode afirmar que ao julgador está vetado a aplicação da teoria da indiferença. Só ocorreria se o Código tivesse adotado a teoria do consentimento ou excluído as demais. Tá claro? Bom, no enunciado 3, eu estou de acordo, eu só sugiro a inserção do referencial legal. Artigo 18, inciso 1 e artigo 20, caput. Porque se for compreendido que conceito legal de dolo só abrange o 18.1, estaria incorreta a afirmação. Porque a segunda parte do 18.1, que é assumir o risco, é muito vago para exigir qualquer elemento, seja volitivo ou cognitivo. Então, nós temos que buscar o referencial na definição negativa de dolo, interpretação ao contrário, o artigo 20 caput, que regula o de tipo. E do enunciado 4, eu sugiro também a reformulação, porque, em interpretação ao contrário, ele me parece que seria possível punir, a título de dolo, casos em que, na lei, existe a previsão do dever legal de conhecer. Por exemplo, receptação ou período de contagem venérica, acredito que também tem. Ou seja, havendo então na lei um dever legal de conhecer, seria possível punir a título de dolo em casos de ignorância que decorrem de uma violação do saber? Me parece que a formulação do enunciado me leva a essa interpretação a contrário. Então, e me parece também que ela é contrária à tua tese, ou seja, me parece então que não deveria ser mantida esse enunciado na forma em que ele está. Bom, agradeço a todos, então, pelo espaço, estou ansioso para ouvir as respostas e também ansioso para ouvir os comentários e as observações do Eduardo e dos demais que estiverem com vontade de fazê-lo. Bom, obrigado. Encerro a minha fala.
Obrigado, seu Lin. Foi ótimo, foi bastante preciso nas questões, especialmente no comentário dos enunciados, que eu acho que essa é uma função bem importante para a gente pensar aqui no seminário. E passo diretamente para o Eduardo Viana fazer as considerações dele. Também agradeço mais uma vez pela participação. Bom dia a todos. Todos me escutam bem? Meu áudio está meio picotando. Ótimo, excelente. Bem, gostaria de cumprimentar a todos, saudar a todos os colegas em nome do Guilherme, meu colega de mesa. Hoje, né, nós avaliamos a tese recentemente. Hoje é um prazer, Guilherme, estar aqui do seu lado. Escreveu uma excelente tese, uma brilhante tese sobre o tema. Agradecer ao Vinícius pela condução por pensar o grupo e todos os demais colegas, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e, principalmente, mais importante, agradecer ao Luquezzi aí, que é um especialista na área da cegueira deliberada. Autor do livro se tornou logo referência e agradecer pela oportunidade de discussão. Bem, eu havia separado a minha fala em considerações, objeções e críticas, especialmente por vislumbrar alguns avanços científicos que a gente pode ter, levando em consideração uma literatura que, assim, possivelmente o Guilherme, e aí é por um recorte mesmo de investigação, não tenha levado tanto em consideração, especialmente a literatura, assim, a tradição romano-germânica, né, que é a nossa tradição e que me parece de extrema importância para a discussão. Então, sim, Guilherme, eventualmente, algumas das considerações aqui dizem respeito a, assim, ouvir mesmo a sua opinião, levando em consideração o debate, a discussão alemã, a discussão espanhola e a própria discussão latino-americana. Então, você tem na Alemanha o Pavlik, o Jacobs, na Espanha o Hagués, que você levou bastante em consideração. Mas você tem alguns latinos também que já pensaram um pouco sobre o tema e escreveram, e que isso não foi tomado em consideração, que é o Pérez Barberá, por exemplo, e o Peralta, que escreveu um artigo recente e ainda não, acho que ainda não publicado, não sei se você chegou a ler algum trabalho do Peralta, o livro dele mais trabalhado seja talvez Motivos Reprováveis. Então, eu vou tentar ser breve para respeitar o tempo, respeitar o Guilherme, que falou no tempo preciso. Eu tinha muita observação a fazer, a discutir, mas, por sorte, eu desfruto da sua amizade, então muita coisa a gente pode conversar depois. Eu tentarei, assim, tinha elaborado uma forma de dissolver as objeções, críticas e considerações, mas, em razão também do tempo, eu vou ter que meio que tentar rearranjar aqui para respeitar o tempo dito pelo nosso anfitrião. Então, do ponto de vista assim, inicial, eu acho que sua tese é bastante importante, porque marca, como bem disse o Guilherme, uma tentativa de ordenar as coisas no que diz respeito à aplicação dessa categoria. Não sei em que medida, nesse âmbito dogmático, essa tradição, que não é a nossa, pode contribuir para o debate, porque é extremamente confuso. Assim, o Guilherme analisou isso também com bastante precisão na tese. Nem mesmo a própria literatura em que se desenvolve o conceito sabe muito bem para que ele serve. Então, assim, nós que temos categorias, duas categorias, como o dólar e como a Cuba, talvez não precisemos de uma terceira para colocar ainda mais dificuldade na sua aplicação. Então, acho que o seu trabalho tem esse ponto positivo de denunciar crítica e corretamente a confusão que se faz com a importação dessa categoria, cuja utilidade é, no mínimo, duvidosa. Então, na sua tese, corrija-me se eu estiver errado, é um trabalho mais de precisão do que um trabalho de desconstrução ou fundamentação da própria categoria. Aí, então, hoje, acho que está até no próprio título do livro e do trabalho. Nos enunciados sugeridos por você, entretanto, você toca em temas relacionados ao dolo, e não poderia ser diferente, mas relacionado ao conteúdo do dolo. Então, acho que aqui, para também atender a ideia do seminário, é discutir a concretização dessas ideias por meio desses enunciados sugeridos por você. E acho que é aí, talvez, em que eu mais vou focar as minhas observações, porque o Guilherme já falou de pontos gerais da tese. Então, meio que essa ideia da cegueira deliberada e o dolo, eles são como
nossas ondas eletromagnéticas, assim, numa imagem, eles vão se entrecruzando. Eu gostaria de analisar isso a partir de duas perspectivas. A partir da perspectiva do dolo e, como levantou a pergunta do Guilherme, a partir da perspectiva também do erro. Então, vamos lá. No que diz respeito acho que a proposta dos seus enunciados, nós podemos considerar farei observações de lege lata, mas se der tempo colocarei uma questão de lege ferenda. A busca cruzada em torno do elemento volitivo sempre foi algo que marcou o direito penal, embora que aqui na jurisprudência, na ciência brasileira, parece que é algo sempre preciso, mas não é. E o elemento cognitivo parece agora também ser colocado em xeque, em especial com as contribuições na nossa tradição dos trabalhos de Jacobs, de Pavlik, para citar dois, do trabalho do Haguesa, etc. Quando você coloca no enunciado 1 sobre a transposição, eu queria um pouco de precisão, que você me respondesse se o erro está na transposição da categoria ou o problema está na própria categoria. Se é uma questão de substância, ou se é uma questão de forma. E também gostaria que você, seria bem objetivo nas perguntas, que você me colocasse a questão do seguinte, porque no enunciado número 1, abrirei aqui, diz respeito à questão de punição como dolo em comportamentos que seriam apenas culposos. Acho que qualquer categoria qualquer teoria que pretende analisar a possibilidade de imputação dolosa ou não, precisa levar em consideração o fundamento do desvalor, da imputação dolosa da imputação culposa. Nesse caso, a minha primeira pergunta, a pergunta central, seria, na sua opinião, o que fundamenta um maior conteúdo de desvalor daquele que atua sem conhecimento? Ou, no caso, de modo inverso, o que fundamenta o maior desvalor do comportamento daquele que atua com conhecimento? Essa é a pergunta número 2. Se na formulação do seu enunciado número 1, você leva em consideração a possibilidade, e o Guilherme chamou a atenção para o que eu falaria, que é a questão da lacuna de punibilidade, se você leva em consideração a utilidade da figura do dolo alternativo, e se sim, se você vê algum problema, em especial problemas de proporcionalidade, em recorrer ao dolo alternativo como uma saída para a segredo deliberada, para não utilizar a segredo deliberada, ao invés de inserção de mais uma categoria problemática, e uma terceira categoria que fez referência o Filipe, que faz referência o Weigand, entre outros. O seu enunciado número 1, esse enunciado é um enunciado negacionista, e eu queria saber se você enxerga algum problema nas teorizações recentes sobre segredo deliberado, baseadas não com base na dupla conceitual conhecimento e desconhecimento, senão exclusibilidade e inexclusibilidade do erro. Então, formulando de outro modo, se a tentativa de fundamentação da cegueira deliberada, a partir do abandono de uma teoria da culpa em favor de uma teoria do dolo, pode representar algum ganho na discussão. Essas seriam basicamente as questões de substância relacionadas com o enunciado número 1. Mas eu também teria algumas questões de forma de precisão teórica, que você esclarecesse o que significa esse limite teórico aqui. Se é um empecilho, a construção, o que é exatamente na elaboração do enunciado. Em relação ao enunciado número 2, é o que, e aí estamos em sintonia com o Guilherme, é o que para mim apresenta maiores problemas. O primeiro problema é que, e corrija-me também se eu estiver errado, o enunciado sugere que a discussão da cegueira deliberada se dê no âmbito do elemento volitivo do dolo. Afinal de contas, a teoria do consentimento é uma teoria que entra em jogo nesse âmbito, quando já se pressupõe a rigor a discussão, o aperfeiçoamento do elemento cognitivo. Então, um enunciado que diz respeito à cegueira deliberada e que faça menção à teoria do consentimento, para mim,
tem problemas de precisão porque está analisando em planos distintos. Na verdade, o segredo deliberado está no plano do conhecimento, e teoria do consentimento está relacionada com delimitações de âmbito de imputação subjetiva interna, que diz respeito ao dolo eventual e à culpa consciente. Aí já passo para a minha segunda observação de precisão, que é a que teoria do consentimento você está fazendo referência nesse enunciado número 2. Se é a tradicional teoria do consentimento, de base eminentemente psicológica, ou se é a teoria do consentimento do Beguerrali, dos anos 50, do Restzin, no sentido de consentir, no sentido normativo. Então, teria um consentimento aí, 2 gerações de teorias distintas. Um outro problema de precisão que eu vejo é a utilização desse critério distintivo entre imprudência e dolo. Eu acho que aqui caberia, se for insistir no enunciado, uma precisão, porque seria, na verdade, culpa, né? E culpa consciente, dolo eventual. O termo imprudência, na verdade, é comum na tradição espanhola, mas acho que entre nós a gente poderia se valer de uma uniformização de terminológico, quando você mesmo utiliza no ponto 1. Então, essa é uma observação de precisão. Outra observação de pergunta aliada à questão do consentimento é que o que significa esse elemento indiferença aspeado. Esse é o ponto 1, que no enunciado você chegou a aspear. E o que é mesmo esse elemento indiferença? O Guilherme observou isso. Nós temos uma teoria da indiferença, que pode ser a teoria formulada por Engels, que não tem relação com o segredo deliberado, tem relação, na verdade, com o elemento volitivo do dolo. E temos o dolo como indiferença na formulação de Jacobs e na formulação já dos que adotam essa ideia, e aí seria uma compreensão de indiferença a partir de outra perspectiva, que não é uma perspectiva mais volitiva. E talvez por isso, Guilherme, que me antecedeu, tenha observado que meio que não combina muito a utilização junto, né? Nesse mesmo parágrafo. Então, adiante, você segue dizendo em algum conceito subjetivo, e que torna ainda um pouco mais problemático em termos de precisão, porque o que seria esse conceito subjetivo? Isso também é outra observação. E você segue dizendo que não serve para identificar de imediato a presença do dolo. Eu perguntaria se esse termo está usado em sentido processual ou se é um termo utilizado também em sentido material, talvez para identificar os problemas que dizem respeito ao que Guilherme havia mencionado de modo antecedente. Em relação ao enunciado 3, esse enunciado 3 toca propriamente nas questões do erro. Eu acho que o Guilherme tem razão, no sentido de que, se for também permanecer com o enunciado, é preciso colocar a referência ao artigo 20, afinal de contas, é aí, basicamente, que está o X da questão. E coloco as seguintes perguntas. Primeira pergunta, se existem diversas formas de desconhecimento, né? Você tocou rapidamente disso, e aí eu queria a sua opinião. Qual a natureza desse defeito cognitivo gerado pelo desconhecimento que serve para descarregar a responsabilidade dolosa? Se é qualquer desconhecimento, você colocaria no mesmo patamar, e conecto com a pergunta que o Guilherme fez com o problema. Basicamente, se todos os tipos de desconhecimento, né, fático ou desconhecimento, algum desconhecimento por déficit moral, produzem essa mesma consequência de descarga de responsabilidade. Se você não vê um problema, pelo menos de lege ferenda, nessa questão. E do ponto de vista a questão finalmente, que me parece que pode ser também, a gente pode avançar nas discussões, são
a Hagues e Valles também escreveu sobre isso, são as questões de responsabilidade nos casos dos sujeitos que são testa de ferro. E aí também conecto em razão da suposta ausência de lacuna de punibilidade. Em regra geral, esses testas de ferro, eles possuem um distanciamento do fato principal e assim, se você adota a teoria do duplo dolo, você teria problemas de punição desse testa de ferro. Então, assim, aí não haveria uma lacuna de punibilidade. Assim, finalmente, a sigila diferenda, você enxerga, e eu perguntar algo que o Guilherme mencionou, realmente importante inserir uma terceira categoria intermediária entre o dolo e a culpa, ou se possivelmente criar ou inserir tipos penais em que a figura mais é aplicada para que nós possamos, entre os casos que eu mencionei, especialmente os crimes econômicos, para saber se não resolveria melhor o problema. No mais, eram essas. Não sei se você conseguiu anotar tudo, sinta-se à vontade. Assim, é um prazer estar aqui, discutir com você e ouvi-lo. Obrigado, Guilherme. Obrigado aos demais por me ouvir nesse tempo. E obrigado. É isso. Foi ótimo. Obrigado, Eduardo. Então, devolvo para o Guilherme e depois a gente abre para os demais membros que quiserem perguntar. Bem, eu gostaria de agradecer profundamente as palavras que me foram dirigidas tanto pelo Guilherme quanto pelo Eduardo. Eu agradeço muito a leitura e, em especial, eu agradeço aos questionamentos, às provocações que foram feitas, porque o Seminário Brasileiro de Teses não é um bate-papo entre amigos em que um fica jogando confete para o trabalho do outro. Eu acho que isso é que realmente permite que nós possamos progredir e avançar nos nossos trabalhos. Então, agradeço muito as considerações que foram feitas. Eu vou fazer o caminho inverso aqui. Eu vou começar pelos enunciados e depois eu respondo a algumas perguntas que me foram lançadas em caráter mais geral sobre o texto da tese pelo seu link. Mas quanto aos enunciados, eu aqui preciso fazer um meia-culpa no sentido de que o objetivo era criar uma síntese e objetivar a tal ponto o enunciado, de modo que a leitura pudesse ficar imediatamente compreensível, numa linguagem direta e objetiva, que isso acabou resultando o efeito não desejado, que foi a excessiva simplificação, em especial do enunciado 2 e do 4. Concordo com tanto o Guilherme quanto o Eduardo, o acréscimo aqui de uma referência não só ao artigo 18, para não ser mal compreendido, como principalmente ao artigo 20, isso de fato tornaria o conteúdo mais compreensível. Agora, com relação ao enunciado 2, a bem da verdade, como nós estamos, ou na verdade, como o trabalho da minha tese, ele buscou, acima de tudo, combater o que vinha sendo e, na verdade, ainda está sendo feito pela jurisprudência, o objetivo foi, de algum modo, chegar a resultados que pudessem ser aproveitados, tanto do ponto de vista processual, e talvez até especialmente do ponto de vista processual, mas que pudessem servir também como um aporte para o desenvolvimento de uma teoria do sentido material. E, nesse ponto, concordo principalmente com o Eduardo, no sentido de que uma especificação maior do que seria essa teoria do consentimento, quando coloquei ela lá, me referia ainda à teoria tradicional, porque é um pouco essa leitura que é feita e percebe-se da leitura de muitas decisões que há, de fato, uma confusão entre as teorias volitivas, a teoria do consentimento, como ela era colocada lá por Hungria, confundindo isso com uma ideia de indiferença que já é uma outra ideia volitiva, e as duas são tratadas como sendo, se não rigorosamente a mesma coisa, como duas faces de uma mesma moeda pela jurisprudência. Então, nesse ponto, acredito de fato que o enunciado ele possa ser mais bem explicitado,
Mas, nesse ponto, eu até gostaria de comentar uma provocação que foi feita pelo Eduardo. Né? Ele indaga, sendo indiferença e consentimento, questões vinculadas ao aspecto volitivo do dolo e não ao aspecto cognitivo, se isso seria apropriado, aqui ao falar sobre cegueira deliberada. E, em verdade, cegueira deliberada, até esse é um ponto, pelo que eu tenho discutido, eu ainda não tive a oportunidade de ler a tese do Guilherme, mas gostaria muito de lê-la em breve, é o fato de tanta coisa hoje, que é a primeira pergunta que ele faz, né? Tanta coisa hoje faz parte do que a jurisprudência tem chamado de cegueira deliberada, que nós estamos vendo problemas não só de tipo objetivo, estamos vendo, não só de tipo subjetivo, mas também de tipicidade objetiva. Problemas a respeito da definição dos limites, do alcance das próprias condutas, e aqui eu me permito falar um pouco mais sobre o tipo de lavagem de dinheiro. A própria noção do que seria uma ocultação ou dissimulação de origem, natureza, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, uma confusão a respeito de qual seria, de fato, a natureza dessa conduta, tem feito com que se abstraia a imputação de um fato, ou de um ato, de uma conduta, e se aponta a um resultado, vinculando aquele resultado subjetivamente com o autor pela cegueira deliberada. Então, isso tem sido usado para resolver problemas de prova, isso tem sido usado para supostamente resolver problemas de tipo objetivo, e trazendo aqui para a tipicidade subjetiva, concordo 100% com o Eduardo quando ele diz que o problema que nós na academia devemos nos preocupar é com a questão cognitiva. Né? Até que ponto o desconhecimento, se ele for um desconhecimento autoprovocado, isso deve trazer responsabilidade. Agora, da maneira como isso tem sido colocado pela jurisprudência, e acredito que isso seja a maior fonte da confusão e que me confundiu a ponto de fazer um enunciado que, enfim, padece de uma maior precisão, como foi colocado, é o fato de quererem resolver o problema cognitivo a partir de elementos volitivos. Talvez por não terem a mesma leitura que nós termos, né? A partir do estudo comum, que eu sei que isso embasa a leitura de nós três, o texto Dolo Sem Vontade, do professor Luiz Greco, é um ponto de partida, acredito, para todos nós, que aponta o artigo 20 como sendo mais relevante do que o inciso 1º do 18 para definir o que é dolo. E, portanto, diante de com todo respeito, a ausência de leitura a respeito do que seria dolo, tenta-se resolver um problema cognitivo trazendo um elemento volitivo, virando quase como uma senha, né? Como um atalho para identificar dolo, colocando artificialmente o elemento indiferença. Então, é essa ideia, é essa construção que de algum modo eu quis evitar, mas eu concordo com os dois debatedores no sentido de que a redação acabou não sendo a mais feliz e eu pretendo reestruturar isso para evitar recair em questões de redundância ou de imprecisão, visando efetivamente lutar contra aquilo que fundamentou a proposição do enunciado e, de fato, buscar resolver um problema e não criar outros problemas a partir da redação. Acredito que o enunciado 2 seja, de fato, o mais problemático por esses pontos. A questão do enunciado 4, o dever de conhecimento, para que seja jurídico penalmente relevante, depende de expressa previsão legal não podendo ser atribuída em sede de julgamento como fundamento de responsabilidade penal dolosa eventual, padece, em alguma medida, do mesmo problema também. A partir da teoria da cegueira deliberada, cria-se, e esse é uma das teorias da cegueira deliberada que o Guilherme aponta na primeira questão, e que é um ponto que, pelo que nós já discutimos, foi apontado por ele em sua tese, de criar pela cegueira deliberada um dever de conhecimento, quase como que a teoria do domínio do fato foi criada como uma espécie de dever global que o dirigente em determinada estrutura de poder tinha sobre a ação de todos os seus
os seus subordinados. Então, o meu objetivo foi, de fato, lutar contra isso, e acredito que a redação possa vir a sofrer algum ajuste para que ela, de fato, somente venha a se referir a esse problema, né? Não gerando o problema de leitura inversa que o Guilherme apontou. Com relação aos enunciados, penso que seja isso, né? E aí o Eduardo, ao comentar os enunciados, ele coloca algumas questões que aí eu pretendo analisá-las em ordem, iniciando pelas questões do Guilherme. O Guilherme parte, né, da definição que eu propus a partir da leitura dos julgados que eu apontei como sendo os mais representativos, com uma definição tripartida: ciência, elevada probabilidade, e indiferença, né, que acaba ocupando um papel central nessa discussão, que foi o meu objetivo com o enunciado 2, e no terceiro ponto, a possibilidade de confirmar ou não a suspeita. A partir, bem, naqueles poucos casos, quando eu encerrei a pesquisa empírica em 2016, eram apenas 65 casos relevantes, e ainda que muitos dos problemas que o Guilherme aponte, né, uma teoria probatória foi uma das conclusões da minha tese, a colocação de uma motivação adicional de se eximir de responsabilidade penal, essa já tem uma vinculação um pouco mais próxima ao direito penal americano, que coloca esse elemento. A criação de barreiras também como sendo um elemento adicional, dever de conhecimento, e a própria questão da negligência grosseira, elas acabam revelando teorias diferentes a respeito de cegueira deliberada, e penso que essa seja uma contribuição genuína, uma contribuição bastante importante que o Guilherme nos proporciona à teoria de cegueira deliberada. E eu só tenho a cumprimentá-lo, e fico muito feliz com as palavras muito gentis que foram dirigidas a mim e ao meu trabalho no início da tese. Nós já tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente num seminário organizado lá na PUC pelo Marcelo Ruivo, que nos acompanha, e eu concordo com o Guilherme. Essa definição inicial, né, ela talvez não seja mais representativa, e cabe a nós agora classificar, organizar as decisões posteriores para apontar os problemas específicos que a cegueira deliberada tem nos criado. Ela é, de fato, uma espécie de guarda-chuva onde hoje estão se inserindo outras discussões que também são importantes, não só sobre elementos subjetivos do tipo, mas também com relação a questões objetivas, e principalmente uma preocupação que hoje a minha é muito cara, que são questões processuais, questões probatórias. Hoje talvez esse seja o principal defeito da teoria da cegueira deliberada, porque a primeira crítica com relação à equiparação, à equivalência imediata com o dolo eventual, nós já fizemos, e surgem outros problemas a partir daqui. Com relação à segunda questão, ela é muito interessante, né? A questão dos erros de tipo absurdos. E aqui é um dado interessante do direito americano. O parágrafo, ou melhor, o item 7 do parágrafo 2º do Model Penal Code, quando ele vai definir knowledge, né? Quando ele vai dizer o que seria suficiente para uma demonstração a fim de permitir uma condenação por knowledge, ele diz, né? Isso será cumprido por uma demonstração de que o acusado tinha ciência da elevada probabilidade da existência daquele elemento, daquela circunstância, e aí tem um trecho final, uma oração final, a não ser que ele subjetivamente acredite na inexistência daquela circunstância. Isso, para nós, não diz rigorosamente nada, porque foi até a primeira provocação que o Eduardo me fez. Nós somos uma tradição jurídica distinta. Mas eu considero esse aporte ao direito americano como algo importante, pois parece ser nessa fonte que aqueles que querem trazer a cegueira deliberada para o Brasil buscam beber, ainda que não tenham a compreensão mais exata das discussões de imputação lá. Então, essa é uma discussão do direito americano, não propriamente do direito inglês, né, mas a questão dos erros de tipo absurdos e o fato de
contra toda a evidência, né? Contra aquilo que uma pessoa mediana ou aquilo que uma pessoa, mais ainda, uma pessoa prudente acreditaria frente à questão do consentimento numa relação sexual. O direito americano traria a resolução aqui dizendo ele subjetivamente acreditava na existência do consentimento, então não há nada que eu possa fazer. Então, mesmo lá, eles não poderiam recorrer ao willful blindness ou nada do gênero. Para nós aqui, a despeito do que motivou o erro de tipo, vai muito do conceito, a definição que nós vamos trazer para o que seria conhecimento. Essa foi até uma pergunta que a Beatriz nos encaminhou previamente aqui ao debate, e depois o Vinícius vai dar a oportunidade para ela fazer a pergunta e a gente discute. E eu gostaria de, principalmente, ouvir o Eduardo, que estudou, mais do que todos nós, o conceito de dolo e principalmente os aspectos cognitivos. Mas acredito que aqui, havendo um defeito no conhecimento, a despeito de qual foi a fonte do defeito do conhecimento, isso, a partir da redação que nós temos de legislata do artigo 20 do Código Penal, isso precluiria uma responsabilidade dolosa e pode acabar gerando paradoxos de responsabilidade. Olhando para aquela situação, quem sabe nós compreendêssemos que haveria um merecimento de pena e haveria uma lacuna. Quando eu digo que não há lacuna de responsabilidade a ser comatada, eu me refiro à lacuna a ser comatada pela teoria da cegueira deliberada. E eu acredito que a teoria da cegueira deliberada não tem absolutamente lugar nessa discussão relativa à representação quanto ao consentimento ou não, pois se a representação equivocada a respeito do consentimento foi genuína, ela não foi autoprovocada. Ela é um defeito de representação porque houve um defeito de representação e ponto final. Se você disser que é um defeito de representação porque haveria ali algum outro defeito cognitivo, essa é uma discussão que teria lugar em um outro plano e não propriamente na teoria de cegueira deliberada. E aí que vem uma outra preocupação, que eu considero uma preocupação importante. Se nós criarmos uma categoria intermédia, como recklessness, leviandade, culpa grave ou algo do gênero, para tentar resolver os problemas limítrofes entre culpa e dolo, acredito que para resolver um problema nós vamos estar criando dois. Porque nós vamos ter que discutir qual que é a interseção ou qual seria o limite entre dolo e essa categoria intermédia, e depois qual seria o limite entre essa categoria intermédia e a culpa. Que vai acabar resolvendo um problema de etiquetas ainda maior do que aquele que nós já temos hoje. E mais, seria uma proposta visando lidar com situações excepcionais. E pela maneira como o nosso direito penal está disposto, acredito, nós temos que nos preocupar mais com o geral, o amplo, com questões conceituais e com o custo que nós colocamos aqui até pela aplicação da legalidade de que algumas situações excepcionais escorram pelos eventuais vazios, pelas eventuais lacunas, por menores que elas sejam. Eu tenho receio que teorias que visam, de algum modo, comatar qualquer lacuna possam acabar gerando um problema maior a longo prazo, na medida em que elas acabam, como posso dizer, acabam criando eventuais confusões posteriormente na imputação. Teria que ser uma solução tão bem devisada a ponto que ela pudesse dar cabo somente daquela lacuna que nós estamos apontando. Mas, normalmente, essas emendas saem pior que o soneto. Então, eu sou contrário a uma categoria intermédia nesses termos por esse motivo. Com relação à terceira pergunta do Guilherme, questões práticas, qual seria a nossa função, eu considero a nossa função seja rigorosamente essa. Quer dizer, quando escrevi minha tese, quando publiquei o livro, eu era um menino que não tinha 30 anos, querendo resolver os problemas da jurisprudência do Brasil.
seria algo muito pretensioso de minha parte, querer, com um livro escrito por um recém-doutor, dar conta dos problemas. Mas a discussão foi posta, e não seria aquele menino que resolveria os problemas, né? Nós, hoje, aqui em discussão, nós temos alguns dos principais pesquisadores do Brasil na matéria, são esses espaços de debate, são essas discussões aqui que são acompanhadas por pessoas do Brasil inteiro que permitem que, de fato, a doutrina possa vir a ter aquela função de constrangimento da jurisprudência. São vários os trabalhos que denunciam os equívocos, os erros da jurisprudência, e a partir daqui a gente pode ter algum peso maior. Eu, prosseguindo já as questões específicas que me foram colocadas pelo Eduardo, eu agradeço se puder me mandar depois essas referências que você me recomendou. Eu li um artigo do professor Gabriel Pérez, Barberá, a respeito de cegueira deliberada. Ele acabou não entrando na tese, pois foi necessário fazer um recorte. Pela construção que tive, a ideia foi efetivamente criticar e denunciar aquilo que estava sendo feito pela jurisprudência, e não efetivamente propor um conceito, mas essa é uma pesquisa que eu pretendo revisitar, então esses aportes todos, eles contribuem. Eu tive a oportunidade de estar na Alemanha, levantei muita pesquisa, e em algum momento a gente precisa pôr um ponto final na tese, senão a gente não termina ela nunca. Então o recorte escolhido foi esse, mas eu não tenho dúvida que esses aportes teóricos todos, eles efetivamente contribuem, principalmente a longo prazo. Apenas resumindo a questão, o Eduardo me pergunta a respeito do fundamento se a gente fosse mudar o fundamento da cegueira deliberada para a questão do erro, né, em vez de conhecimento, desconhecimento, para a excusabilidade ou inexcusabilidade do erro. Aí eu depois gostaria de ouvir mais o Eduardo sobre isso, mas considero que, independentemente de qual foi o motivo do erro, isso, pela redação do artigo 20, ele exclui o dolo. O que a gente vai discutir em que medida isso vai excluir a culpa. A grande questão, e depois nós vamos poder discutir isso pelas outras perguntas que já me foram encaminhadas, é o que de fato configura conhecimento. Se a gente for tomar o conhecimento como um dado psicológico descritivo, como algo ontológico, a gente vai criar o problema de ter que verificar onde que aquele conhecimento se encontra, né? Na cabeça, no intelecto, na mente do sujeito. Se nós pensarmos o conhecimento a partir de algo atributivo, a partir de algo normativo de fato, aí nós vamos precisar do critério para poder atribuir o conhecimento. E nesse ponto há diversos aportes, diversas contribuições são feitas pela teoria do dolo a partir da filosofia da linguagem, principalmente a partir do Tomás Salvador Vives Anton. Eu não concordo com muitos dos critérios que são colocados lá, mas eles são importantes para desconstruir muito daquilo que a gente tem. E aí, o que se pode dizer a partir dessa perspectiva é que quando eu não quero conhecer algo, quando eu não quero aprofundar o conhecimento de algo, é porque eu já represento aquilo como sendo algo possível. Então, já faz parte do meu intelecto. O que nós podemos discutir, para fim de imputação, é se essa cognição, essa representação é suficiente para gerar, né, como diz o Eduardo, o compromisso, o domínio sobre o agir que vai fundamentar a responsabilidade dolosa. E respondendo aqui a última pergunta, depois a gente pode aprofundar sobre onde é que está isso aqui? Sobre o fundamento de desvalor, né? O que traria um fundamento de desvalor maior para o dolo do que para a culpa? No dolo, a partir da nossa mesma base de leitura, de compreensão que você aprofundou na tua tese, no teu livro, cuja leitura eu recomendo, é o fato de que o sujeito ele tem um domínio maior da sua conduta, ele consegue direcionar de maneira mais adequada a sua conduta, porque ele possui uma representação mais adequada do fato. Então, ele possui um conhecimento dado a respeito de determinada situação que permite ele tomar uma decisão que é uma decisão consciente. Então, ainda que não exija uma demonstração de desejo, de vontade, de direcionamento daquele agir, nós podemos atribuir esse agir doloso, esse agir voluntário, quando o sujeito, tendo conhecimento da circunstância,
dirige o seu comportamento até lá. Ponto que algo que na culpa isso nem sempre está presente. Não há um compromisso tão grande do sujeito com aquele agir, pois o risco de determinada conduta não está tão evidente. Evidentemente, eu talvez não esteja colocando aqui a discussão nos termos mais precisos, mas eu estou resumindo bastante a pedido aqui dos organizadores para a gente poder abrir o debate a todos. Agradeço pelas contribuições, a gente vai voltar a discutir isso no particular em breve. Perfeito, obrigado, Luquezzi. Passo então para quem tinha mandado as perguntas inicialmente por e-mail. Acho que primeiro a Beatriz, depois Raquel, depois Nestor, depois vou eu e Janaína Matida, que pediu já ali no chat para perguntar também. Mas vamos fazer em bloco. Acho que a gente pode começar pela Beatriz, depois Raquel, depois Nestor e eventualmente voltar para o Guilherme, depois vou eu e a Janaína. Então, Beatriz, pode fazer a tua pergunta. Bom, bom dia a todas e a todos. Estão me ouvindo? Sim. Olha, eu queria saudar, né, a todos vocês, tantos colegas queridos, mas o tempo é curto, então eu queria cumprimentar e parabenizar novamente o colega Guilherme pelo trabalho que ele fez. Ele já foi bastante louvado aqui, mas eu queria só destacar a importância que é esse trabalho que é feito com a jurisprudência, né, muitas vezes esquecido, foi um levantamento grande e importante, e eu penso que é uma interface importante para todos nós que trabalhamos com dogmática, né, fazer essa conexão, essa avaliação sobre como, né, as teorias que estão sendo discutidas no plano doutrinário, elas encontram recepção na jurisprudência. E esse certamente é um dos méritos do trabalho. E nesse sentido mesmo é que vai a minha pergunta também, porque talvez uma questão até mais metodológica, porque uma das teses, né, que são defendidas no livro é a de que a teoria da cegueira deliberada ela acaba sendo utilizada pelos tribunais ou de uma maneira supérflua, né, porque ela aceita situações que já são enquadradas ou poderiam ser enquadradas como dolo eventual, né, e aí até o Guilherme tem um artigo com um título bastante propício, eu diria, e até um pouco jocoso, quando ele fala do dolo, né, a decisão jurisprudencial como quem está acertando por acaso. E realmente, talvez parte do trabalho da jurisprudência seja realmente nesse sentido, não necessariamente decisões erradas na solução, mas problemáticas nas suas premissas. Então, esse seria a primeira crítica, né? Um dos primeiros pontos de crítica, que é o emprego de uma teoria que ela acaba sendo supérflua, tendo em vista o arsenal teórico e legislativo que já está disponível no direito brasileiro. Mas, de outro lado, também haveria uma utilização ilegítima dessa teoria na medida em que ela permitiria se punir, né, a culpa a título de dolo. Mas eu diria que essa é uma afirmação assim, bastante forte na medida em que a própria doutrina ela se debate em torno do que seria um conceito adequado para o dolo. Então, a primeira questão que eu coloco aqui, ela é metodológica no sentido de saber qual foi exatamente o conceito de dolo que você utilizou, Guilherme, e que pautou a sua pesquisa nas inúmeras decisões jurisprudenciais que você analisou. E aí, a partir disso, então, de definir que conceito é exatamente esse, que eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais, isso não ficou tão claro para mim, e eu confesso que eu fiz uma leitura já há algum tempo, eu não pude revisar aqui o trabalho por esse encontro, mas eu gostaria de um esclarecimento nesse ponto e fazendo uma observação que eu acho que cabe uma reflexão também para o trabalho que é feito quando a gente se debruça sobre a jurisprudência.
muito no sentido, às vezes, do que a professora Coupe, ela mostra também nas análises dela, é que, às vezes, a jurisprudência ela é sintomática de uma série de dificuldades que já estão presentes no trabalho dogmático. Então, ela dá certos indicativos nesse sentido, que, às vezes, para o pesquisador, para o cientista do direito penal, são indicativos importantes de áreas que precisam ser um pouco mais olhadas, ou que merecem, talvez, um pouco mais de pesquisa. E aqui a gente tem, acho que o ponto essencial, o Ciolin também já deu indicativos nesse sentido, que são questões relativas, talvez, né, à comprovação do dolo, do conhecimento, mesmo nas situações particulares, mas talvez não apenas uma questão relativa ao tipo objetivo, que falta uma definição, por exemplo, no crime de lavagem de dinheiro, que foi o caso que você mencionou no início, e talvez de uma maneira mais geral para o próprio âmbito dos crimes econômicos, porque eu me pergunto, assim, acaba sendo até uma linha de pesquisa, a gente vê várias áreas e cursos tematizando o dolo nos crimes econômicos, mas é talvez um campo para a gente pensar até que ponto realmente existe aqui uma área específica que mereceria considerações diferentes para a teoria do dolo ou não. Porque quando a gente pensa na teoria do dolo, por exemplo, na proposta dos indicadores do dolo, né? O próprio Eduardo Viana, que está aqui, a tese dele traz propostas para o conceito de dolo, para sua aplicação, mas que tem, sobretudo, os crimes contra a vida como parâmetro, né? Então, será que eu preciso de uma adaptação? Será que eu tenho a possibilidade de criar indicadores ou critérios próprios do contexto econômico, né? Então, a minha pergunta vai um pouco no sentido de saber a sua opinião e a partir da sua pesquisa, como que você conseguiu enfrentar esse tipo de dificuldade de questão, tá? Mas é isso, eu agradeço aqui o espaço novamente e estou ansiosa para o resto das discussões. Obrigado, Beatriz. Passo então para a Raquel. Raquel, quer fazer a tua pergunta? Bom dia a todos e todas. Eu achei que o Guilherme iria inicialmente responder, então não estava com o microfone aqui aberto imediatamente, mas acho que já me ouvem bem, né? Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com todos vocês. Também não tive ainda a oportunidade de parabenizar o Vinícius e o Bruno pela iniciativa, enfim, pelo projeto, então já aproveito para fazer isso. São grandes amigos de longa data, então fico muito feliz realmente de ter visto essa ideia nascer e agora se concretizar. E parabenizo também, bom, enfim, fico muito feliz de estar com outros amigos aqui, vários, enfim, que alguns até não vejo há um bom tempo. E parabenizar, então, Guilherme, não vou aqui usar o nosso pouco tempo só para isso, mas também parabenizar, porque realmente é um livro que é referência no tema. E a minha pergunta é muito simples, até não vou fazer maiores esclarecimentos, assim, mas a minha pergunta é muito simples sobre a aplicabilidade dessa ideia, as consequências e a aplicabilidade da ideia de cegueira deliberada em relação a crimes que no Brasil nós costumamos chamar de ou formais ou de mera conduta, mas que, enfim, na Alemanha nós se faz mais a distinção entre crimes materiais e crimes de mera atividade. Porque eu tenho uma certa dificuldade de verificar, principalmente nos crimes destituídos de um resultado material, uma aplicabilidade clara ou fácil da questão do dolo eventual. Então, a minha pergunta seria como isso fica em relação à cegueira deliberada nesses âmbitos, no âmbito desses delitos específicos, destituídos de resultado, e o que isso geraria na prática em termos de expansão mesmo de punibilidade. Seria um pouco uma reflexão que eu tenho feito há um tempo e aproveitar a oportunidade para fazer essa pergunta. Perfeito, obrigado, Raquel. Eu falei com o Nestor, ele disse que prefere que tu responda depois no relatório escrito, que ele também tinha mandado pergunta, então
Eu vou fazer as minhas duas rapidamente, depois passo para a Janaína e depois devolvo para o Guilherme. Aqui me aventuro um pouco, porque, como vocês sabem, sou mais processualista. Quando a gente tenta fazer uma incursão no direito penal material, às vezes o negócio sai mais truncado, mas espero que seja, de certo modo, relevante. A primeira pergunta vai mais no sentido de política criminal, tendo em vista que tu sustenta, me parece correto, que a utilização da cegueira deliberada expande indevidamente a ideia de dolo eventual e que, portanto, não poderia ser utilizada para isso. No caso específico da lavagem de dinheiro, será que seria razoável, em termos de política criminal, se criar um tipo penal culposo para a lavagem, nos casos em que houver um dever de buscar essa informação e buscar conhecimento sobre a licitude ou não dos bens ou valores, e a pessoa não for buscar esse conhecimento, será que seria razoável e seria necessário prever esse tipo penal culposo para tentar cumprir uma lacuna, talvez, no ordenamento? E a segunda pergunta, tentando puxar um pouco o processo, e acho que depois a Janaína talvez vá um pouco nesse sentido também. Partindo do pressuposto de que um elemento do dolo é o conhecimento, esse conhecimento vai precisar ser provado no processo e esse conhecimento, essa prova será um ônus da acusação. Então, muitas vezes esse conhecimento como um elemento cognitivo, né, subjetivo da cabeça da pessoa, essa prova acaba sendo impossível. E, inevitavelmente, a gente acaba avançando ou inferindo esse conhecimento a partir de provas indiciárias. Outros elementos comprovados no processo que basicamente indiquem que aquela pessoa tinha um nível de conhecimento. Então, esse conhecimento, quando for ser provado no processo, a gente sabe que essa prova não tem como ser uma certeza absoluta, vai ser uma prova de probabilidade. A partir dessa premissa de que o conhecimento vai ser provado como uma probabilidade no processo, será que esses elementos indiciários, como, por exemplo, alguma constatação fática de que aquela pessoa tinha uma certa noção de que aquilo parecia errado, então, por exemplo, no caso do furto lá do Banco Central, trazer dinheiro, muito mais dinheiro do que o necessário, deixar o dinheiro como crédito. Então, vários elementos que indicam algo errado ali, que pode eventualmente colocar uma dúvida ou pode eventualmente colocar um certo dever de cuidado sobre a pessoa. Além, somado com deveres impostos normativamente para a pessoa verificar a origem daqueles bens, será que tudo isso somado não podem ser considerados como indícios a eventualmente indicar um conhecimento que pode ser suficiente, uma probabilidade suficiente para a gente considerar isso como provado no processo? Ou seja, basicamente, será que isso que não é suficiente para a caracterização por si só do dolo não seria suficiente para ser considerado como indícios para eventualmente chegar numa probabilidade suficiente para essa comprovação no processo? Tentei fazer uma relação com os temas de processo, espero que tenha sido mais ou menos razoável. Passo então para a Janaína também fazer a pergunta dela. Bom dia a todos. Estou aqui na minha sala tentando fugir do sol, rodando esse computador para tentar, que de manhã cedo realmente tem esse problema. Queria parabenizar o Guilherme, não só pela tese, pelo livro, que é referência, e também pela exposição, que foi muito clara. Também parabenizar os comentaristas da apresentação do Guilherme. E eu queria, se fosse possível, que o Guilherme falasse um pouco mais na sua exposição, que me interessou bastante, e acho que pode interessar outros, esse uso como adorno retórico da cegueira deliberada, né? E eu acho que isso é bastante interessante, e também na minha tese eu procurei fazer isso, não usei essa terminologia que o Guilherme usou, mas eu acho muito importante que nós, operadores jurídicos, teóricos do direito, dogmáticos, enfim, que estejamos preocupados com a controlabilidade das decisões judiciais, né, estejamos aptos a requerer uma certa precisão conceitual, né? Então, quando se use cegueira deliberada, sempre se esteja, de algum modo, fazendo referência a um mesmo escopo, né? Um mesmo escopo de ação. Isso é muito importante porque quando a gente fala, né, usar uma certa precisão teórica,
exigir essa precisão teórica traz mais garantias aos jurisdicionados. A gente precisa saber o que é preciso provar, né? Quando a gente fala de conceito, a gente acaba delimitando o que vai ser objeto de prova. Se a intenção é importante a ser provada, então a gente tem mais um elemento para provar, né? Se a intenção ela é desprezível ou não faz parte do âmbito conceitual da ação, então a gente não precisa girar os nossos esforços para a intenção, para a vontade de produzir determinado resultado. E aí, nesse sentido, já que Guilherme já salientou aqui que está se virando para o problema da prova, né, que isso passou a interessar, eu acho que tem um autor que faz isso muito bem, ou seja, cuida de conceito de ação, o conceito da ação humana, né? Do comportamento, conceito da ação, fala muito da intenção, fala muito da prova da intenção, ou seja, ele sai do conceito e trabalha o problema da prova também, que é o Gonçalves Larrier, né? O Daniel Gonçalves Larrier. Acho que o Sol não vai deixar, não sei se vai deixar esse livro. E esse outro aqui também, olha, da Marcel Pons, tá? Conceitos Básicos del Derecho. Ele é organizador desse livro, mas ele tem um dos capítulos, ele escreve, e esse capítulo é sobre hechos e acciones en el derecho. E aí, em algum ponto, ele fala sobre os elementos da ação. E falando sobre os elementos da ação, ele fala sobre sequência de movimentos corporais, as mudanças, a conexão, a intenção e a interpretação, ou seja, ele ainda vai falar sobre as inferências probatórias interpretativas, que é justamente o que dá significado, pode dar distintos significados a um mesmo comportamento ou a uma mesma ação, né? Daniel é professor da Universidade de Alicante, originalmente, mas ele também é professor da Universidade de Girona, né? Ele é muito próximo ao Jorge Ferrer Beltrán e trabalha no Master de Racionamento Probatório, de Raciocínio Probatório lá. Eu acho que é muito profícuo que a gente trabalhe de forma séria, como o Guilherme mostrou fazer, né? Nessa conexão entre conceitos e prova, porque não há prova sem uma delimitação conceitual. Se a gente não sabe o que a gente precisa provar, a gente também vai ter um problema aí, né? Então, fica aqui meus parabéns, e eu queria ouvir um pouco mais sobre esse uso por adorno, né? Porque é justamente onde o conceito não está fazendo uma diferença útil, senão que está aumentando a área de discricionariedade e de pouca controlabilidade da decisão judicial. É isso. Obrigada. Obrigado, Janaína. Eu passo para o Felipe de Lorenzi, que ele pediu rapidamente para fazer uma pergunta que teria conexão com a da Janaína, e depois Guilherme já pode ficar à vontade para responder ela. Se eventualmente alguém mais quiser fazer alguma pergunta, depois a gente retoma outro bloco de perguntas. Felipe, tua pergunta. Obrigado. Eu mandei uma mensagem para o Vinícius privado aqui dizendo que seria bem breve, então só vou aproveitar para parabenizar publicamente, o que não fiz, o Vinícius e o Bruno pelo seminário e o Guilherme Lucchesi pela excelente apresentação. A minha pergunta segue nessa linha um pouco mais processual que o Vinícius começou e a Janaína permaneceu. E lendo algumas poucas decisões, diferentemente da pesquisa do Lucchesi e do próprio Guilherme Ciolin, que foi mais ampla, eu vi um problema, além desse problema probatório, e um problema que a Janaína tocou, um problema de motivação dos acórdãos. Muitas vezes nos acórdãos, além do problema material de saber se a segredo deliberada pode ou não ser um conceito de dolo ser inserido. Além disso, além do problema probatório apontado agora pelo Vinícius e pela Janaína. Um terceiro problema seria a motivação das sentenças, e que não dá para saber exatamente se o acórdão está dizendo, ou se o voto está dizendo, que está aplicando ali cegueira deliberada, ou se essa cegueira deliberada é só um argumento retórico adicional ao dolo. Brevemente, em síntese, vários votos dizem o seguinte: aqui havia conhecimento e, portanto, havia dolo eventual, porém, ainda que não houvesse a cegueira deliberada. Então, para que
fazer apelo à cegueira deliberada num caso em que se está afirmando um outro elemento. Isso também dificulta muito a controlabilidade da decisão. Eu acho que aponta para um problema mais amplo da jurisprudência brasileira, que é essa ausência de um fundamento claro de qual categoria dogmática está sendo aplicada ao caso concreto. Então, eu gostaria que você colocasse se você chegou a analisar esse problema e se tem alguma sugestão nessa linha. Muito obrigado. Perfeito. Guilherme. Obrigado, Vinícius. Quero agradecer todas as perguntas da Beatriz, da Raquel, do Vinícius, da Janaína, do Felipe, do Nestor, que ainda que não tenha feito aqui, mandou uma pergunta interessante. Se der tempo, eu vou aproveitar e responder também. Indo por ordem, a Beatriz vai no cerne do problema, né? A questão da definição de dolo e a delimitação do que considera-se conhecimento a ponto de poder dizer que uma decisão está, aspas, acertada ou incorreta. Do ponto de vista, né, da definição de dolo adotada pelo trabalho, eu parti, não foi um objetivo do trabalho reestudar, reanalisar o conceito de dolo. Isso teria demandado um esforço que não era, né, não considerei apropriado. Tive a oportunidade de discutir isso com o professor Luiz Greco, ele quem me disse, olha, Guilherme, você não vai dar conta de fechar a tese se for deixar para estudar o dolo também, então parti de um conceito que já havia sido proposto. Infelizmente, quando eu estava elaborando a tese, ainda não tinha a tese do Eduardo defendida, e o livro dele foi publicado entre a defesa da minha tese e a publicação do meu livro. Ela está mencionada no meu livro como uma referência, uma sugestão, mas não consegui me valer dos aportes dele. Então, eu me vali da definição de dolo que é proposta pelo professor Luiz Greco, principalmente no artigo Dolo sem vontade, no sentido de colocar o conhecimento no cerne e à frente do elemento volitivo que o professor Greco define, né? Não é relevante para apontar dolo ou não qual seria o desejo do autor. Agora, a partir disso, há uma divergência que eu aponto na minha tese, porque eu não considero o conhecimento um dado psicológico descritivo. E nesse ponto, a tese ela acaba se valendo muito das contribuições, das análises que foram feitas pelo professor José Carlos Porciúncula, também na sua tese de doutoramento defendida na Espanha, em que ele se vale de diversos aportes da filosofia da linguagem. Eu tinha recém concluído a leitura do Fundamento do Sistema Penal do professor Vives Anton, e muito daquela leitura serviu como críticas a uma concepção antológica de mente, de conhecimento, ainda que eu não esteja convencido dos critérios, né, da comunicação como forma de... Posso seguir, Vinícius? Acho que sim, se manda bala. Eu não estou convencido dos critérios foram apontados. Então, a minha conclusão, a verdade, não foi de apontar nenhum critério, senão de deixar a resolução do que deveria ser um critério adequado para conhecimento uma próxima num próximo estudo. Apenas considerei que aquilo que estava sendo feito seria insuficiente pelos problemas que já apontei, confusão entre o aspecto volitivo e cognitivo, mas do ponto de vista da decisão, tá? Onde eu me senti autorizado para defender que determinada decisão foi a certa, ainda que por fundamento diverso ou incorreta, foi o fato de, em alguma medida, esse é o quarto grupo de casos que eu aponto. Havia diversos casos em que o conhecimento foi atribuído, mas não a partir de circunstâncias fáticas que permitissem a atribuição do conhecimento, mas senão por uma presunção de conhecimento a partir de um dever. O sujeito não sabia, mas ele deveria saber. E essa questão do dever saber, eu reputei como sendo mais um fundamento de uma negligência do autor do que propriamente dolo. E por isso considerei que estava havendo uma
estaria havendo uma colonização do campo da culpa pelo dolo. Com relação à pergunta da Raquel, aos crimes, né, chamados de conduta diferente de resultado, a gente tem um problema aqui, né? O principal tipo penal em que se aplica a segredo deliberado no Brasil é o tipo de lavagem de dinheiro, que a nossa doutrina considera um tipo formal. Existe um resultado, mas a sua ocorrência não é exigida para a consumação do tipo. E mesmo aqui, né, como a conduta ela se destina a determinado resultado, se aponta a questão da cegueira deliberada, que eu considero incorreta, mas é perfeitamente possível a identificação de dolo nessa conduta. A contribuição nesse ponto dos americanos ela é pertinente na medida em que o conhecimento lá, quando é exigido, ele é exigido com relação à ocorrência do resultado, quando com relação à presença de circunstâncias ou de elementos objetivos. Então, no caso do tráfico de drogas, eu preciso saber que eu estou transportando uma substância que a lei define como droga. No caso da lavagem de dinheiro, eu preciso saber que eu estou lidando, né, estou ocultando ou dissimulando a natureza, a movimentação, origem, etc., de bens provenientes de infração penal. Então, a existência desses bens e essa natureza dos bens deve ser objeto da minha representação. Então, independentemente se isso se consumará ou não com a ocorrência de um resultado, esse modo de análise, não pela cegueira deliberada, mas propriamente pelo objeto do conhecimento, pode ocorrer, e também nos Estados Unidos eles se referem ao conhecimento quanto à natureza da conduta. Então, vamos analisar, por exemplo, o crime de falso testemunho. Eu preciso saber que eu estou omitindo, negando ou calando a verdade sobre algum fato relevante. O problema em que medida esse conhecimento será um conhecimento potencial em que eu desconheço por um comportamento por mim autoprovocado. Nesse ponto, eu concordo com a Raquel, tem uma série de problemas que eu propriamente não analisei, mas eu penso que seja um campo bastante fértil para prosseguir na análise. O que eu posso dizer, já respondendo, fazendo e respondendo uma pergunta que o Nestor Santiago encaminhou previamente, se a cegueira deliberada somente se aplica com relação a crimes econômicos ou não. A gente sempre fala de cegueira deliberada na lavagem de dinheiro, mas vendo aqui a jurisprudência do TJ de São Paulo, eles aplicam para apropriação indébita, estupro de vulnerável, furto, roubo, receptação, porte ilegal de arma, até para homicídio, no caso do médico que abandona a UTI. Então, dentro dessa fenomenologia da aplicação da cegueira deliberada, nós poderemos encontrar eventuais exemplos de crimes de mera conduta para poder analisar nessas situações específicas a questão da cegueira deliberada. Então, penso que a pergunta da Raquel é muito interessante. O Vinícius, ele pergunta da questão da criação, eventualmente, de um tipo culposo de lavagem de dinheiro. Eu já tive a oportunidade de debater isso outras vezes, inclusive com a professora Luiz Estelita, e a gente considerou que foi uma opção consciente do legislador não punir a lavagem culposa. Outras legislações penais possuem essa previsão. Aqui, para nós, isso, ainda que pudesse resolver o potencial problema de situação de merecimento de culpabilidade, né, merecimento de pena, não resolveria o problema da bula de etiquetas, porque poderia se considerar que a punibilidade da lavagem culposa seria insuficiente e ainda assim, pela cegueira deliberada, continuar tratando como dolosa. Então, ainda que ela pudesse resolver um problema, que eu considero que não é um problema, pois foi uma opção consciente do legislador, isso não evitaria o problema da bula de etiquetas. Então, a minha resposta aqui é negativa. Com relação à prova do conhecimento, à prova do dolo, esse é um problema real. Na verdade, quando o professor Ramon Raguez inicia o estudo dele sobre cegueira deliberada, ele já estava partindo de um trabalho anterior sobre prova do dolo, que é uma questão extremamente complexa. Acredito que, dependendo do que for
definir como conhecimento, né, principalmente a partir de uma visão normativa, atributiva do conhecimento, ele poderá ser atribuído dadas as circunstâncias concretas, fáticas em que o sujeito agiu. Então, se ele agiu diante de uma situação em que qualquer outra pessoa teria conhecimento daquela circunstância sobre a qual estamos atribuindo conhecimento, é possível nunca presumir, mas sim inferir conhecimento a partir daquela dada circunstância. Mas esse é um problema do caso concreto. Eu não saberia estabelecer um critério ex ante que pudesse dar conta de todas essas situações. Agora, com relação às perguntas, tanto da Janaína quanto do Felipe, essa questão da dor no retórico, o Felipe até respondeu em alguma medida o que eu quis dizer pela dor no retórico. São várias decisões em que o juiz diz, eu estou convencido de que a alegação do réu de desconhecimento é insubsistente, então ele sabia, e aí vem como uma fundamentação alternativa ou subsidiária e diz, ainda que ele não conhecesse, eu aplicaria a teoria da cegueira deliberada e faz um grande arrazoado sobre a teoria e você não sabe mais por qual seria o motivo da condenação. E esse é um problema sério que nós temos. Há diversos casos em que magistrados aplicam cegueira deliberada sem que tenha havido uma alegação do Ministério Público de ter havido um desconhecimento autoprovocado, sem falar no problema de correlação entre acusação e sentença. Eu até agora posso estar enganado, mas eu não me lembro de ter visto uma denúncia que imputa a responsabilidade ativa de cegueira deliberada. O que é imputado ali é ação comissiva, conhecimento direto, né? O autor consciente da ilicitude da sua conduta decidiu agir de maneira tal, e aí, diante de todos os problemas na instrução, o juiz acaba se vendo obrigado a condenar pela teoria da cegueira deliberada, o que seria absolutamente incorreto. Então, é um problema sério aqui do ponto de vista da motivação das sentenças, da teoria da decisão, e eu, inclusive, já tive a oportunidade de militar em um caso, inclusive, a sentença foi dada por um juiz que é contrário à teoria da cegueira deliberada, ele tem escritos a respeito disso. Então, essa foi uma discussão que não se deu em primeira instância, o Ministério Público não alegou cegueira deliberada, o juiz não aplicou cegueira deliberada, mas em sede recursal, depois da condenação, no nosso recurso defensivo, como modo de refutar uma tese recursal da defesa, o tribunal acabou aplicando a cegueira deliberada para manter a condenação. Então, nós temos problemas sérios aí no que diz respeito à formação das decisões. Eu acho que eu respondi tudo, mas se ficou faltando alguma coisa, porque eu falei rápido, vocês, por favor, me digam. Não, tá ótimo, tá ótimo. Até posso devolver para o Guilherme, para o Eduardo, se eles quiserem fazer mais algum comentário, não sei, que a gente ainda tem uns 10 minutinhos ou mais alguma pergunta. Mas, de qualquer modo, depois a gente consolida isso no relatório e eu envio para ti, tu pode dar mais uma respondida com mais calma por ali. A Janaína perguntou se tu tinha os números, eu até acho interessante ressaltar, a tua pesquisa empírica está muito bem feita. No finalzinho do livro tem uma tabela que eu achei muito interessante, com todos os dados, e isso vai muito no sentido da ciência aberta, que tem sido um incentivo muito grande do Cielo agora para os periódicos científicos, que é um tema que eu gosto. Então, publicar os dados e publicar efetivamente da onde foi a fonte do conhecimento é muito interessante. Então, lá tem várias informações. Agora, Guilherme, Eduardo, mais algum comentário final? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O que a gente encaminha para finalizar? Posso fazer um comentário que é talvez uma minha interpretação do geral aqui? É que a gente percebeu que existem várias pautas que saem do tema cegueira deliberada. Ela é um grande guarda-chuva, como comentou o Lucchesi, de vários problemas do direito penal. Também, como comentou a Beatriz, não é à toa que os juízes fazem o curso dessa teoria, ou seja, existem alguns problemas da teoria que os juízes buscam, no menor grau, tanto quanto intuitivamente, resolver. Então, me parece que o caminho seja fazer uma análise geral dessas posições dos tribunais, encontrar quais são os problemas que demandam solução, que fazem com que os juízes recorram a essa teoria e resolver eles a partir de uma maior especificação teórica, de um oferecimento de critérios melhores e da demonstração de onde os erros estão.
Eu acho que é a única forma de evitar com que o uso da teoria se propague e chegue a casos que beiram ao absurdo. E essa é uma tarefa que incumbe a nós, são as pautas de pesquisa científica que se demonstram a partir do problema jurisprudencial. Então, me parece que essa é a conclusão geral que a gente pode, que eu pelo menos retiro de todo esse debate, porque vários problemas foram levantados, problemas muito diferentes, desde problemas de prova, problemas de tipo objetivo. Pensemos, por exemplo, em questões de ingerência, em que garantes originários delegam tarefas, subsistem deveres subsidiários de intervenção e vigilância, e há a violação intencional do dever de vigilância que leva à impossibilidade de execução do dever de intervenção, criando zonas de responsabilidade dentro das estruturas empresariais. Ou seja, nós temos que tentar resolver isso dentro também do tipo objetivo, e temos também, então, que resolver outras questões, obviamente, do tipo subjetivo, que é o debate sobre o dolo, que dura mais de 200 anos sem uma resposta concreta. Ou seja, é muito difícil dar uma solução. Mas nós temos pautas para guiar essa solução. Sobre problemas de prova, vamos estudar a prova. Sobre problemas de tipo subjetivo, vamos analisar o tipo subjetivo. Sobre problemas de tipo objetivo, veremos, então, se é possibilidade de uma ingerência, se é uma possibilidade, então, de alguma questão da omissão própria. Ou seja, me parece que o caminho a ser perseguido é esse de dissolução dessa grande teoria da segredo deliberada em problemas específicos e enfrentamento individual desses problemas. E isso cabe, obviamente, a nós. E, então, dar paz aos juízes para que eles não precisem fazer recurso a teorias um tanto quanto extremamente abrangentes para resolver problemas que eles intuem existir e que demonstram certas inconsistências na teoria geral. Então, essa é a nossa responsabilidade, me parece. Não sei se todos estão de acordo, mas esse seria o meu comentário final, assim, o que fazer, né? Agora, me parece que é isso. Pelo menos é isso que eu vou fazer nos próximos escritos, assim que eu puder sentar novamente sobre o tema e passar um pouco o enjoo do tema que dá a escrever uma tese sobre ele. No momento em que eu voltar a conseguir sentar e pegar a tese e ler inteira de novo, eu vou me dedicar a outros temas e pautas que dali decorrem e divergem para tentar dar outras soluções. E óbvio que eu não posso fazer isso sozinho, eu não sou processualista, então ao processualista deveria caber as questões de prova e a partir dessa pauta tentar desenvolver melhor. Ao estudioso da omissão tentar ver dentro dessa omissão onde que a gente poderia resolver esses problemas, e ao estudioso do tipo subjetivo resolver isso. Ou seja, agora é delegar a cada responsável e cada especialista uma possível atitude de correção da direção da jurisprudência, oferecendo argumentos para convencer ou, quando necessário, constranger. É isso, essa é a minha observação final. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Luquezzi, não sei se quer comentar mais alguma coisa. Eduardo, também já queria... Oi, pode falar. Pode falar. Você já queria... Não, vai lá. Depois eu finalizo. Eu queria outra vez agradecer ao Luquezzi pela disposição do debate. Gostaria de agradecer a todos os presentes, ao Guilherme. Registrar, cometi a gafe de não registrar a importância. Falei só do Vinícius, mas também do Bruno. Parabenizá-los aí pela possibilidade de permitir esse debate. Registrar outra vez a importância do trabalho do Luquezzi no sentido de demarcar as zonas do que é permitido ou não, a importância esse debate expressa muito a importância do que é o trabalho científico, que é exercer esse controle jurisprudencial. Como a Beatriz falou, a gente tem que se voltar um pouco mais também sobre o modo como a jurisprudência vem aplicando os conceitos, e acho que a gente pode tirar frutos aqui do debate. Particularmente, acho que a importação dessa categoria é um problema. De legislata, estou completamente de acordo com a observação do Guilherme, no sentido de, eu acho que aqui, talvez o Seolin talvez discorde um pouco, mas de possibilidade de adequação do ponto de vista de legislata. E tem problemas de princípio da legalidade. Essa nova releitura que essa tradição romano-germânica está dando com os autores latinos, com os autores europeus, de estudar essa categoria a partir da perspectiva do erro. Assim, é algo que a gente tem que levar a sério, tem que discutir. E, enfim, é isso. Obrigado, Vinícius, outra vez. Obrigado a todos vocês aí por nos ouvir durante todo esse tempo, e até a próxima.
Perfeito. Lucchesi, quer encerrar alguma coisa? Eu só queria agradecer mais uma vez pelas provocações muito pertinentes e muito bem colocadas pelo Guilherme, pelo Eduardo. Agradecer as perguntas, né? A Raquel, Beatriz, Nestor, Vinícius, Janaína, Felipe e todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando. Agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês e aprendendo, principalmente. Obrigado. Perfeito. Eu vou consolidar, tem um secretário, Felipe, que é bolsista de especialização, que vai fazendo um relatório enquanto a gente vai falando. A gente consolida esse relatório com as questões e com as respostas. Eu mando para o Lucchesi para essa semana dar uma olhada geral, responder com mais calma os questionamentos para a gente publicar. E também fica a possibilidade para ti, Lucchesi, de revisar ali os enunciados a partir das críticas para a gente colocar em votação depois os enunciados já com eventuais reformulações a partir do debate de hoje, tá bom? Então, o Lucchesi vai reformular, vai dar uma revisada geral nos enunciados e eu mando todas as instruções por e-mail para a gente fazer a votação também. E desde já, mais uma vez, convido para o próximo encontro, que será no dia 21 de agosto, às 9 horas, com a tese da Raquel. Então, até lá, muito obrigado a todos pela participação, um abraço, a gente se fala. Tchau, tchau.